irmãos e irmãs, um privilégio, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do nosso Senhor. Estamos neste trimestre estudando o tema Transformando as Adversidades em Cenário de Milagres e Vitórias. E a lição deste domingo, lição de número 4, crise também é oportunidade de recomeço. O nosso texto áureo desta lição de hoje, ele nos diz o seguinte, está lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 14, e diz assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A nossa verdade aplicada nos diz assim: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Meus queridos irmãos, nós estaremos estudando nesta lição de hoje o livro de Ruth. E nós vamos ver neste livro que ela é mais que uma linda história narrativa. Ela tem profundo caráter profético e apresenta alegoricamente em traços curtos e marcantes, o maravilhoso plano de salvação. Esta é uma afirmativa do pastor Norbert Litt. Neste momento de crise que estamos atravessando, somos chamados, através desta história, a olharmos com mais atenção para as oportunidades que surgem de recomeço. Este livro de Ruth, ele foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem moabita, virtuosa e consagrada, veio a se tornar avó do rei de Israel, o rei Davi. Muito bem, nós vamos ver algumas características deste livro e uma delas é que é um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher. Este livro também ele tem como pano de fundo a infidelidade e apostasia de Israel no período dos juízes. Vemos também a redenção é o tema central do começo ao fim do livro, sendo o papel de Boaz como o parente remidor, uma das ilustrações ou tipos mais claros do ministério mediador de Jesus Cristo. O seu versículo mais conhecido encontra-se no capítulo 1, no verso 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui, logo no tópico 1, a fé nos leva a lugares inimagináveis. E o autor, pastor, bispo Abner Ferreira, ele coloca aqui o seguinte: no livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra Noemi. Observe esta afirmativa, na esperança de que Deus poderia lhe proporcionar um novo tempo para as suas vidas. E vemos aqui, queridos irmãos, neste primeiro tópico, ele vai nos falar também, nos fazer uma advertência contra a idolatria. E ele diz assim: muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas
que estão ocupando o lugar de Deus e que acabam virando objeto de idolatria nas nossas vidas. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia do nosso coração. Vemos também neste primeiro tópico ele ressaltando a respeito da amizade, e o bispo ele cita o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz o seguinte: um dos grandes temas do livro é a amizade. A devoção de Ruth que tem por Noemi e o cuidado de Noemi com Ruth percorre todo o livro. Devemos valorizar quem nos aproxima de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênção para as nossas vidas. Tomemos cuidado com as amizades e vamos ver isso nessa lição de hoje. Logo no tópico 2, superando a crise, no 2.2, ele diz assim: nas crises, faça escolhas em Deus. Fazer escolhas com a orientação do Senhor. Muitas pessoas tomam atitudes e depois de terem tomado certas atitudes, é que irão perguntar ao Senhor se aquilo é da vontade dele. Não. Nós precisamos primeiro perguntar a Deus se é da sua vontade e depois sim tomarmos atitude. É isso que ele vai nos dizer aqui neste tópico. Ele diz assim: precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos escolhas erradas. E também aqui, amados irmãos, no tópico 3, ele vai nos dizer: recomeçar é preciso. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade da vida. Ele diz aqui também: todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Nós sabemos, amados irmãos, que às vezes aquilo que parece ser o fim, na realidade é o recomeço de algo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Não podemos, muitas das vezes, e na maioria das vezes, voltar atrás. E nunca podemos mudar o que já aconteceu, mas sempre há uma oportunidade para recomeçarmos, segundo a orientação do Senhor. Queridos irmãos, que nós sejamos como as ondas do mar, que mesmo sendo quebradas contra as rochas, sempre encontram forças para recomeçar. Que possamos, em meio à crise, em meio às calamidades da vida, em meio às quedas, aos fracassos, ter em Deus esta oportunidade, ter dele a orientação e sempre recomeçar. O ciclo da vida, eu li, achei bem interessante, o ciclo da vida, tentar, às vezes, não conseguir, aprender, levantar, recomeçar, porém nunca desistir. Que Deus nos abençoe nesta lição de hoje. Vamos orar pedindo a Ele orientação, que Ele fale aos nossos corações, que Ele use os seus servos, professores, para falar conosco nesta manhã, nesta lição. Oremos. Amado, soberano, eterno Deus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado, esta rica oportunidade de aprender mais da Tua palavra. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula,
fale aos nossos corações, nos edifica, Pai querido. Obrigado e nos dê forças sempre para recomeçar, segundo as tuas orientações, segundo a tua vontade. Obrigado, no nome santo e glorioso de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente. Que você tenha a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental e a saúde espiritual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Mais uma lição abençoada com motivação do alto para nós prosseguirmos firmes no Senhor, mesmo com toda a dificuldade que nos cerca. Crise também é oportunidade de recomeço. E no tópico 1, estudaremos sobre a fé que nos leva a lugares inimagináveis. Lemos na lição, no livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte do seu marido, viaja para Belém, acompanhada de sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhe proporcionar um novo tempo para a sua vida. Por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, em Ruth 4, 18 a 22, e está presente também na genealogia de Jesus. Isso está registrado em Mateus capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 5. Quando nós traçamos um paralelo entre o livro de Ruth e o Novo Testamento, nós podemos perceber quantas verdades do Novo Testamento estão no pano de fundo desse livro. E a primeira delas é que transtornos humanos dão oportunidade para Deus realizar grandes propósitos redentores. Deus continua com todo amor a fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem em tempos de aflição. Romanos 8, 28 e 36. Deus está sempre presente na vida humana, mas o ser humano só está na presença de Deus quando o busca. Um outro ponto de contato do livro de Ruth com o Novo Testamento foi essa inclusão de Ruth no plano de redenção, que demonstra a participação no reino de Deus mediante a obediência da fé. Outro ponto, Ruth, como partícipe da linhagem de Davi e de Jesus, significa que pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande filho de Davi. E por fim, Boaz, como um parente remidor, é uma prefiguração do grande Redentor Jesus Cristo, Mateus capítulo 20, versículo 28. É com esse pano de fundo em mente que nós passamos ao estudo desta narrativa histórica tão importante para o nosso entendimento do plano da redenção, como também para pensarmos em quais são os procedimentos eficazes em tempos de crise. E aí no 1.1 vamos estudar sobre o fato de que a crise não é o seu fim. Veja que a fome chegou a Belém. Então a família de Noemi mudou-se para Moabe. As moabitas Ruth e Orfa passaram a ser noras de Noemi. Mas a fatalidade chegou na casa destas famílias e a morte dizima o esposo e os 2 filhos de Noemi. Ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, Noemi libera as suas noras a fim de que retornassem a seus familiares e decide voltar para Belém. Orfa atende ao pedido da sua sogra, mas Ruth decidiu acompanhar Noemi, e a atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados. Esse item traz para nós essa questão da fome. A fome chegou até Belém. A palavra Belém significa muito provavelmente casa do pão.
e a mais famosa e a mais frequentemente mencionada cidade de Judá. Quando faltou pão na casa do pão, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion tiveram que deixar Belém. Buscaram novos horizontes onde pudessem saciar sua fome. A razão para eles deixarem Belém, para eles deixarem a casa do pão, é que não havia pão na casa do pão. E quando as pessoas se veem obrigadas a procurar pão em outros lugares, elas enfrentam dilemas, como esse de Elimeleque e de Noemi. E o dilema que eles enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser mortais. Elimeleque perdeu a sua vida procurando por sobrevivência. Elimeleque e Noemi perderam seus filhos buscando a segurança deles. Eles encontraram a sepultura onde procuravam um lar. Eles puderam evitar a fome de Belém, mas eles não puderam evitar a morte em Moabe, onde eles pensavam que preservariam a vida, eles a perderam. Então veja até onde uma crise pode levar. E quando falta pão na casa do pão, coisas ruins acontecem. Havia fome em Israel, mas não na vizinha Moabe. Não há nada mais penoso do que passar fome. Quando ela vem, o corpo padece. E medidas precisam ser tomadas para garantir a sobrevivência. Veja o que está posto em Rute, capítulo 1, verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Veja que não era uma ação definitiva. Ele saiu dali para viver por algum tempo, até que aquela situação pudesse então ser definida. Mas veja que desde os nossos primeiros pais, em inúmeras passagens do Antigo Testamento e Novo Testamento, vemos esses flagelos da humanidade acometendo os habitantes da terra em diferentes partes do mundo. A Bíblia registra pelo menos 13 períodos de fome, sendo o primeiro deles quando Abraão, já habitando na terra de Canaã, enfrenta ali uma grande fome e por isso desceu ao Egito. O fato de haver fome na terra de Canaã, exatamente no período em que Abraão ali chegara, por obediência a Deus, revela que tais adversidades sobrevêm também aos escolhidos de Deus. Pestes, pragas e fome alternam-se ou podem acontecer simultaneamente, uma como consequência da outra. Deus nos livre de chegarmos a esse ponto, mas essa é uma possibilidade muito maior do que gostaríamos de admitir. Muitas vezes, para escapar da morte pela fome, o povo de Deus teve que ir viver no quintal do inimigo, por iniciativa própria ou até mesmo por direcionamento do Senhor, como aconteceu no caso da Sunamita, como nós lemos em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 e 2. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Bem, mudar para Moabe talvez não tenha sido a primeira escolha da família, se eles tivessem opção. Mas no caso, eles iriam para onde a fome não fosse um problema. Mas passado o tempo das suas peregrinações, ouvindo que o Senhor estava ajudando o seu povo, Noemi decidiu voltar para Belém.
ao ver privada do seu esposo e dos seus filhos pelas mortes sucessivas, Noemi, que não tinha raízes em Moabe, decidiu retornar para casa, começando então um impasse com as suas noras. Orfa aceitou voltar para a casa paterna, mas Ruth se apegou a Noemi. Ruth ficaria com ela sob quaisquer condições, sobretudo porque agora o Deus de Noemi era o seu Deus. Então, Noemi aceitou a situação e parou de argumentar. Essa lição, ela trata daquele momento específico em que, vencida a crise, está na hora de retomar a vida e seguir adiante para um novo começo. Ou como as pessoas em nossa geração estão dizendo, para um novo normal, reassumir a vida, seguir adiante, ainda que seja com um novo normal. 1.2 fala de uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, o seu nome figura entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus. A partir desta escolha, vemos que Ruth estava determinada a abandonar o Deus dos Moabitas. A palavra de Deus nos instrui quanto à idolatria, que é abominável ao Senhor. Deus havia instituído o seu povo, que somente a ele deveriam adorar e prestar culto. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada da sua vida. Muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e acaba virando objetos de idolatria em nossas vidas. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia nos nossos corações. A história bíblica mostra que desde o início, Israel foi um povo com severa fragilidade moral, provocada por forte tendência em deixar-se levar pela adoração a outros deuses. O livro de Juízes explica teologicamente o que aconteceu com a nação durante os anos entre Josué e Davi. É dentro do contexto histórico desse período que se desenrola a história de Ruth, que, diferentemente dos israelitas que abandonavam ao Senhor e se entregavam à adoração aos outros deuses, Ruth, a estrangeira, deixou seus deuses para adorar unicamente ao Deus de Israel. Os pecados da idolatria em Israel estavam em evidência o tempo todo. Israel conviveu com a influência negativa da idolatria dos povos ao redor em todos os dias da antiguidade. Não apenas depois de haver conquistado a terra da promessa, mas também por tê-la, a idolatria, gravada na sua mentalidade desde os tempos da escravidão no Egito e o seu envolvimento com os deuses egípcios. A idolatria é um câncer silencioso e sutil. Muitos são idólatras sem o saber. Qualquer coisa ou pessoa que toma o lugar de Deus em nossos corações e mentes é um ídolo diante do qual nós estamos nos prostrando. A idolatria é o pecado que o povo de Deus, através da história do Antigo Testamento, cometia repetidamente. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. O remédio para a idolatria é servir tão somente ao Senhor e não se deixar influenciar por nada e nem por ninguém. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada da sua vida. Uma lição que muitos israelitas natos jamais conseguiram aprender, e por isso ela, uma estrangeira, vinda de uma nação idólatra, foi acolhida no plano divino da redenção e elevada a patamares
que nenhum deles jamais alcançaram. Bem, o 1.3 chama nossa atenção para a necessidade de caminharmos com alguém que nos aproxima de Deus. Isso realmente é algo de fundamental importância, principalmente nos dias mais críticos da nossa existência. Ou nós vamos escolher pessoas que nos aproximam de Deus para estar com elas, ou então a nossa existência será uma tragédia. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim, Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e ele lhe trouxe salvação. O ser humano absorve o comportamento dos seus companheiros. Logo, nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. A sogra de Ruth foi uma pessoa de grande relevância em sua vida. Não sabemos quem apresentou o Deus de Israel para ela, mas sabemos que após a sua conversão, ela estava disposta a tudo para não se separar de Noemi. O amor é a virtude que une pessoas distintas em busca do mesmo fim. A família cristã é constituída por pessoas diferentes em seus diversos aspectos, sejam eles físicos, emocionais, sociais, culturais e espirituais. Diante disso, pode parecer que a união entre os seus membros seja impossível, mas o amor em comum a Deus e ao próximo, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, é o vínculo que mantém a paz entre todos. Quando estes têm, de fato, como propósito de sua vida, o alcance da salvação da sua alma. A segurança de quem conhece esse Deus único, vivo e maravilhoso, se expressa em atitudes de amor que esta pessoa toma. Podemos observar este grande amor de Deus plantado no coração de Ruth através das palavras com as quais ela se dirige à sua sogra. Nós vemos que Ruth estava disposta a viver uma vida de abnegação em favor da sua sogra, já que esta se encontrava naquele momento totalmente desamparada. Ela é, portanto, a providência de Deus na vida de Noemi, o que indica que Deus nunca desampara o seu povo, ainda que todas as circunstâncias vividas tendem a indicar o contrário. Ruth insiste em retornar com Noemi, não apenas por causa de Noemi, mas também por sua firme decisão em converter-se à fé no Deus de Israel. Em suas palavras finais, Ruth diz: onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, que não seja a morte a me separar de ti. Ruth 1:17. Tais palavras revelam que Ruth estava disposta a sacrificar-se em favor da sua sogra até o fim da sua vida. E é coerente então afirmar que a decisão de Ruth não se baseava tão somente na existência de Noemi, mas em algo muito maior, que estava além da existência da sua própria sogra. Além de caminhar ao lado de pessoas que nos aproximam de Deus, nós também devemos nos tornar referenciais para aquelas que precisam se encontrar com Deus e andar com Ele. Nós também precisamos ser companhias recomendáveis, companhias agradáveis, companhias aprovadas. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de andarmos em más companhias e do quanto as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Então, entre as muitas escolhas que devemos fazer nesta vida, está a de escolhermos com quem estar, a quem vamos ouvir, com quem vamos andar.
As mulheres cristãs têm no ensino bíblico referencial para serem mulheres sábias. E assim, tanto sogras quanto noras exercem o seu importante papel no seio da família, devendo ter uma relação fraterna, proveitosa, enriquecedora. Aquilo que serve como referencial para o relacionamento entre sogras e noras precisa servir também de referencial para relacionamento entre todos os membros da família, seja ela da família natural, seja ela da família cristã, constituída por Deus como igreja de Cristo nessa terra. Fraternidade, companheirismo, abnegação, respeito, humildade, tudo isso precisa caracterizar as nossas relações e verdadeiramente nós precisamos escolher com quem estar e que estas pessoas possam nos enriquecer e nos aproximar mais de Deus. Qualquer um que nos afaste de Deus não é digno da nossa companhia. Com isso, terminamos essa reflexão a respeito desse primeiro tópico. Que o Senhor nos ajude a compreender as verdades eternas aí reveladas. Amém? A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos. Para mim é um prazer enorme estar com os irmãos nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Veremos agora o tópico 2 da nossa lição, superando a crise. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Nesse tópico, nós vemos Noemi vivenciando uma crise sem precedentes. Além de ter perdido o seu marido, Elimeleque, agora ela perde seus 2 filhos, Malom e Quilion. Vejamos, irmãos, se hoje, no nosso tempo, uma perda dessa magnitude já é algo muito, mas muito dolorido, imagina naquele tempo que a mulher não trabalhava fora, que a mulher não tinha pensão por morte do marido, não tinha INSS, não tinha nada disso. Então, além da dor imensurável de perder os filhos, ela também tinha que se preocupar em como seria a vida dela a partir daquele momento. Um verdadeiro desespero para Noemi. Mas nós vemos, prezados irmãos, que Noemi, apesar de ter motivos de sobra para chorar e até mesmo desesperar, nós vemos que Noemi era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha em Deus a esperança. E mesmo triste e angustiada, ela está atenta ao que está acontecendo ao redor dela. Ela está em Moabe e de lá ela ouve dizer que o Senhor havia visitado o seu povo, lá em Belém. Belém significa casa do pão. E agora a casa do pão tinha pão. Então, Noemi pensou, é para lá que eu tenho que ir. Quando nós estamos vivenciando momentos assim, provas duras demais, momentos difíceis demais, momento de perda das pessoas que nós amamos, nós precisamos estar atento para nós ouvirmos as instruções de Deus na nossa vida, para que nós possamos seguir em frente, instruídos pela palavra de Deus, instruídos pelo próprio Deus. Subtópico 2.1. Movidos por fé mesmo na crise. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise. Pior do que a perda material, elas haviam perdido pessoas que amavam. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas.
Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente. Resolvem recomeçar. Se já é difícil aguentar perdas materiais, imagina perder pessoas que amamos. E aqui o que me chama a atenção é a generosidade de Noemi, pois mesmo precisando ser amparada naquele momento, ela consegue enxergar a necessidade das suas noras, de reconstruir suas vidas, de ter filhos, famílias. E ela então orienta suas noras que voltem para a casa de seus pais, para que elas possam se casar de novo, construir as suas famílias. Só uma mulher de fé, irmãos, uma mulher de grande caráter, consegue no momento de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta luta, pensar no próximo. Diante de uma perda, é normal ficarmos sem chão por um tempo. E isso aconteceu com Noemi. Tanto é que nós vemos ela falar que o Todo-Poderoso a havia afligido. Ela disse até para aqueles conterrâneos da terra dela, logo que ela chegou, que eles não deveriam mais chamá-la de Noemi, e sim de Mara, porque Noemi significa encantador, agradável, significa suave, e ela agora não era mais isso, ela agora era uma pessoa triste, uma pessoa amarga. Então ela falou: agora vocês não me chamam mais de Noemi, me chamam de Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Então nós vemos que ela estava nesse período de luto, nesse período de amargura, que todos nós passamos nessas horas. Mas nós vemos que ela não permaneceu nesse momento. Porque passar por isso, irmãos, é uma coisa razoável, é uma coisa que acontece com todos nós. Mas ficar nisso é que não pode. Então nós vemos que Noemi levanta, ela deixou para trás o saco, ela deixa para trás as cinzas e ela se colocou de pé, reassumindo o controle da sua vida e tomando uma séria e sábia decisão: voltar para a sua Belém, recomeçar novamente, porque Deus nunca se esquece de nós. Nunca, nunca mesmo pense que Deus se esqueceu de você, porque Deus nunca se esquece dos seus. Ele providenciou Ruth para amparar Noemi. E sempre que você estiver passando por uma dificuldade, que vier na sua cabeça que Deus me abandonou, você coloque atrás essa certeza no seu coração: Deus não me abandonou, porque Deus nunca abandona aqueles que lhe pertencem. Ruth convivia com Noemi, conhecia sua fé, aprender a amar e a temer o Deus de Noemi, e estava disposta a seguir para Belém para cuidar da sua sogra. Numa época em que nem mesmo os filhos querem cuidar de seus pais, uma atitude como a de Ruth nos solta aos olhos, né, irmãos? É mesmo comovente ver aquela nora, como que ela se apegou à sua sogra e como que ela decidiu cuidar de Noemi. Tanto que ela diz: aonde fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos que Ruth tem ali uma decisão. Subtópico 2.2. Nas crises, faça escolhas em Deus. Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem. Deuteronômio 30:19. Vamos ver, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida,
para que vivas tu e a tua semente. Aqui o próprio Deus nos ensina que devemos escolher bem, para não nos arrependermos depois. Precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. De fato, escolhas geram frutos e em meio às crises se faz necessário escolher em Deus. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouvira falar de seus milagres, de seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, esta era a hora de deixar sua zona de conforto, deixar o seu povo, a sua cultura, para viver em outro país, em uma nova vida. Mas havia uma diferença. Ruth escolheu servir o Deus vivo. Irmãos, fazer escolha é algo muito complicado mesmo. Porque a gente sempre fica com medo de não saber escolher. Por isso, irmãos, bom é quando nós temos a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando nós buscamos saber qual é a vontade de Deus naquele momento. Uma vez eu li um livro que dizia assim, em meus passos, que faria Jesus? E eu achei esse livro muito interessante, porque é uma pergunta que eu e você deveríamos fazer sempre quando temos que tomar alguma decisão. Porque mesmo que naquele instante a gente não tenha assim a resposta de que o que Deus faria, com certeza nós teremos a certeza do que Ele não faria. E isso faz toda a diferença. Em Provérbios 14:12, a palavra de Deus nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ela ouvia as histórias que Noemi contava, que Elimeleque contava, que Malom contava, que Quilion contava. Ouvia os milagres, ouvia os feitos que Deus tinha feito. E ela aprendeu a amar o Deus de Noemi. E ela agora precisava seguir em frente. Ela precisava ir com Noemi. Ela tinha que tomar essa escolha, porque era muito problemático para Ruth permanecer ali em Moabe sem a sua sogra junto com ela, sem Noemi junto com ela. Ruth já não poderia viver da mesma forma que ela vivia antes. Como? Se ela agora conhece o verdadeiro Deus. Ninguém, depois que conhece o verdadeiro Deus, pode continuar vivendo da mesma forma que vivia antes. Todos nós, quando conhecemos a Deus e temos uma experiência com Ele, automaticamente nós mudamos de vida. E isso aconteceu com Ruth, tanto que Ruth toma uma decisão. Ela não queria mais ficar no país dela, ela agora resolve ir com Noemi para Belém. Deixar Noemi ir para Belém e ficar em Moabe significava afastar-se do Deus de Israel. Moabe era uma nação vizinha de Israel. E essa nação, ela veio a existir a partir da relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. Nós vemos isso lá em Gênesis 19:37, também em Levítico 18, de 6 a 18. Depois você leia lá. Ló era sobrinho de Abraão, portanto, seus descendentes poderiam ter decidido servir o Deus de Israel, mas não. Eles tornaram-se idólatras. Idólatras de um Deus chamado Quemós, ou Moloque. A adoração a esse Deus está associada à prática de sacrifício de crianças no fogo. Prática abominável ao Deus de Israel. Nós vemos lá em Levítico 18:21. Subtópico 2.3. No mundo tereis aflições.
A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. O Senhor está no controle de tudo, nada escapa de seus olhos. As crises são passageiras, portanto devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivenciando adversidades, pois ele é poderoso e soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar a todo o tempo. Noemi e Ruth viveram dias de luta, de muita dor, de muita tristeza e dificuldade, mas não abandonaram a fé. E é isso que faz a diferença, irmãos. Nós passamos por luta, nós passamos por dificuldades. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento de uma grande crise mundial, passando por um momento que todos nós temos medo, temos tristeza, né? Não podemos abraçar os nossos entes queridos, não podemos estar com os nossos entes queridos. Nesse momento nós estamos passando por isso. Mas, irmãos, nós não podemos perder a fé, porque é a fé que faz a diferença. Hoje nós vemos, é muito comum as pessoas falar assim, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas será que nós temos essa certeza mesmo no nosso coração? Será que nós descansamos mesmo nessa certeza? Deus está no controle? Irmãos, nós precisamos ter essa certeza, porque Deus sempre esteve, Ele está e sempre estará no controle de tudo. Nada foge, nada escapa aos olhos de Deus. Deus tem olhos como chama de fogo e Ele sabe exatamente a hora que a nossa crise vai acabar, assim como a de Noemi. O fato de nós sermos servos de Deus não nos isenta de passarmos por provações, por desertos, de forma alguma, irmãos. Nós passamos por tudo isso. Deus não poupou o seu único filho, Jesus. Jesus passou por algo muito pior que todos nós passamos. Mas nós precisamos confiar. Se ele não poupou o seu próprio filho, por que pouparia nós? Mas nós temos uma certeza que Deus, Ele sempre está conosco. Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre está nos amparando. E Deus não nos deixa passar nada além do que nós podemos suportar. Então nós temos que ter a certeza que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandona. Precisamos manter acesa essa chama ardente no nosso coração, para que nesses momentos difíceis, nesses momentos de perdas, nesses momentos como os que nós estamos vivendo, e até piores do que esses, como os que Noemi viveu, nós não paralisarmos diante dos problemas, mas que nós possamos seguir em frente, levantarmos do nosso estado de paralisia e seguir em frente. Nenhuma crise é para sempre. Vai chegar o dia de nós cantar. Vai chegar o dia de nós agradecermos a Deus, porque nós aprendemos, em todo o tempo nós aprendemos, seja na crise, seja na bonança, nós estamos sempre aprendendo. Assim aconteceu com Ruth e Noemi. E Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ver lá em Atos 10, 34, 35. Atos 10, 34, 35. Que diz assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme
e faz o que é justo. Olha só, irmãos, é o que aconteceu aqui com Ruth. Ruth é uma moabita. Ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus ao se casar com Boaz. E vem a ser nada mais, nada menos que bisavó do rei Davi, do grande rei Davi. Interessante que Boaz era filho de Raabe, com Salmo. E exatamente Raabe também não fazia parte do povo eleito, do povo judeu. Raabe era uma prostituta de Jericó. E ela também veio a fazer parte da genealogia de Jesus. Quanta honra, irmãos! Por quê? Porque passaram a conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, e se converteram a Ele, ou seja, mudaram de vida e começaram a servir a esse Deus Todo-Poderoso. E por causa de tamanha fé, de tamanho ato, elas estão na genealogia do Messias, de Jesus. Eu e você também não fazemos parte do povo judeu, não fazemos parte do povo escolhido, mas Deus nos deu o privilégio de fazermos parte do seu reino. É a fé que faz a diferença, irmãos. Nós precisamos saber que em todos os momentos Deus está conosco. E precisamos saber que tudo tem um começo e um fim. E que essa crise vai passar. E que vai chegar novos dias. E vai vir outra época. E em todos os momentos, Deus sempre estará conosco, enquanto nós estivermos com Ele. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e desejo a todos um ótimo domingo. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, que alegria estar com os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical. Pela primeira vez, eu agradeço a oportunidade, ao nosso Deus maravilhoso que tem nos chamado, que tem nos sustentado, que tem nos capacitado para fazer essa obra e cumprir esse chamado que Ele nos deu, que é estar aí na direção junto com o pastor Moisés. Eu agradeço também ao pastor Moisés que me deu aqui a missão de estar trazendo a lição da escola dominical. Confesso que estar aqui na escola online é muito diferente, porque é tão interessante quando nós estamos na sala e podermos fazer trocas com os alunos, com os irmãos, e poder também aprender com os irmãos. Mas prove Deus que fosse assim, e assim faremos para a glória do nome de Jesus. Eu fiquei aí com o tópico número 3, que é recomeçar é preciso. Então vamos lá. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que estratégias são uma realidade de vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guia nesse processo de recomeço. Recomeçar é preciso. Recomeçar sempre acontece após algum fato, Nos trouxe tristeza, talvez, frustrações, após uma tragédia, um caos, decepções ou até morte. E é preciso recomeçar. Não dá para ficar na caverna pela vida toda, A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. E quem está vivo, nós estamos vivos, somos para viver
e nós vivemos porque nós temos esperança no Senhor, esperança na vida eterna, esperança de dias melhores, porque nós temos um Deus que cuida, que supre, que nos capacita, que nos dá a cada dia todas as coisas que precisamos. E que bom é estar na presença de Deus e poder ver tudo isso acontecer, todas as promessas do Senhor cumprindo nas nossas vidas, mesmo que nós tenhamos todas essas coisas que eu falei, nós cremos nas promessas do Senhor. E quando eu estava lendo aqui na revista, me chamou a atenção aqui a palavra discernir. No dicionário, a palavra discernir significa capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza, juízo e tino, para irmos além da inteligência intelectual, mas nós chegamos aí na inteligência espiritual, aquela que nos dá estratégias certas, estratégias que vão nos dar caminhos para chegar à vitória, caminhos para chegar a dias melhores. E como que fazemos para ter discernimento, né? Ninguém nasce com discernimento. Nós conseguimos, obtemos discernimento através de oração, através da presença de Deus, através da palavra, né? E a Ruth e Noemi tiveram que ter estratégias. E Noemi teve a primeira estratégia muito interessante. Lá em Ruth capítulo 1, versículo 8, está escrito duas palavras, né? Noemi usou duas palavras muito importantes aí com as noras dela. Ide e voltai. E eu gostei dessas duas palavras. Primeiro, no contexto aqui, né, de Noemi, que ela tinha as duas noras que estavam, né, até então na responsabilidade dela depois que elas perderam os maridos. Mas ela não poderia carregar duas mulheres adultas que não eram as filhas dela para o mesmo local que Deus tinha já dado visão a ela de ir para Belém sem que elas quisessem, né? Elas precisavam querer estar com elas, mas a atitude dela, a estratégia dela não foi convencer a ninguém. Ela deu a opção delas irem estar com as famílias delas, livres de qualquer peso na consciência. Ela estava liberando ali, né? E Ruth fez a escolha especial da vida dela. Ela fez a escolha dela de querer estar com a sogra dela. Algumas pessoas dizem pela honra que ela deu à sogra, né? Porque a sogra era mãe do esposo falecido dela. Outros poderiam dizer, né, que eu creio pela o Deus que ela já havia conhecido através dessa família. E ela deve ter sentido aí uma carga espiritual, uma carga moral, uma carga de caráter de Noemi, que fez ela estar junto com Noemi nessa direção nova, nessa estratégia nova que Deus deu a Noemi. Então vamos lá no tópico 3.1, milagres no recomeço. Ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi deixa suas noras livres para retornarem aos seus familiares. Orfa se despede e assim procede, mas Ruth opta por ficar com a sua sogra, mantendo sua fidelidade. Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas nos campos após os segadores. Ruth abre mão do orgulho humano, toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las. Ruth reagiu à humilhação
a pobreza com determinação, seguiu em frente, deixando para trás as perdas que tivera. Todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. Ruth reage diante das incertezas, buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. A sua atitude de amor e fidelidade a Noemi chegou ao conhecimento de Boaz e tão nobre ato tocou o seu coração. Para nós termos um milagre, precisa de ter uma terra para milagre. E a terra para milagre é feita de decisão. Milagre não cai do céu. Milagre não acontece por acaso. Milagre acontece porque é uma reação a uma ação de alguém. Então, Noemi e Ruth tomaram uma decisão, né? Elas resolveram partir para partir de volta para Belém. E o mais importante foi a reação de Ruth, né? Nós temos dois caminhos para o milagre. O caminho para o milagre, seguir Jesus, que é enfrentar uma porta estreita, ou pegar o caminho mais largo, que é uma vida aparentemente mais fácil. E Ruth pegou o caminho mais estreito, né? Ruth seguiu Jesus. Ela optou a unir a uma pessoa que era referência para a vida dela e levava ela à presença de Deus. Quando nós nos unimos a pessoas, né, que têm por opção a presença de Deus, jamais nós vamos ter um caminho de derrota, mas sim um caminho que leva a Cristo. O caminho que leva a Cristo é caminho de vitória, é um caminho para a vida eterna. E quais as características especiais de Ruth? Ruth era fiel. A fidelidade de Ruth saltava aos olhos de quem estava ao redor dela. E ela fez uma promessa. Ela não só falou com a sogra dela, não, eu vou com a senhora para Belém, mas ela fez uma promessa com peso, e essa promessa está aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 16, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não falou que o povo seria o povo dela, ela falou que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu, já era. Ela decidiu, ela optou por Jesus, ela optou por ficar do lado dessa mulher que trazia a presença de Deus para a vida dela, e ela fez uma promessa, e Ruth era fiel. E esse versículo é tão pesado, tão forte, que esse versículo é até usado em celebrações de casamento. Por quê? É uma aliança forte. Eu lembro muito bem no meu casamento que foi falado esse versículo aí, e eu jamais esqueci esse versículo, é um versículo que eu faço cumprir na minha vida, né? Na minha vida conjugal, e a cada dia, e os irmãos podem ver, somente quando não dá para eu estar em algum lugar é que eu não vou, mas eu cumpro esse versículo aí na nossa vida de casado, eu e o Moisés, e a mesma coisa o Moisés para comigo. E a fidelidade dela foi tanta que ela não apenas falou um sim, né? A vida do cristão é sim, sim, não, não. Ela, além do sim, sim, não, não, ela declarou não só a fidelidade à sogra Noemi, mas também ao Deus que a Noemi servia. Ela queria que fosse o Deus da vida dela. E como que a gente, que a gente acha assim,
que a gente vê aí de especial também na vida dessa mulher, né? Eu tô aqui com a camisa Mulheres Cheia de Graça. Essa mulher cheia de graça, porque para viver os desafios, para ter milagre na vida, para enfrentar barreiras, enfrentar adversidades, você precisa não só da sua força, porque às vezes a nossa força é pouca pela adversidade tão grande. Nós precisamos declarar o Deus da nossa vida, nós precisamos sim da força física que o Senhor tem nos dado, mas também nós precisamos de comportamento de vitória. E ela tinha comportamento, ela tinha atitude visível. Muitas das vezes deparamos com pessoas que aparentemente a gente precisa ficar fazendo uma análise profunda da pessoa para ver a fidelidade dela, porque ela fica ali agarrada e não consegue colocar para fora quem que ela é, qual o lado que ela tá, se ela as características, olha as características que nós precisamos ter e ser visível na nossa vida. Nós não podemos impedir Deus de agir, de dar liberdade a Deus para agir nas nossas vidas de maneira tal que nós colocamos para fora quem que nós somos. Não dá para ficar escondendo quem nós somos, né? E as qualidades visíveis de Ruth. Ruth era simples, Ruth era humilde, Ruth era trabalhadora. Aqui na palavra está dizendo que Ruth entrou pelo canteiro, né? E ela foi cheia, decidiu trabalhar. Aqui, ó, deixe-me ir o campo, partiu dela, chegando em Belém, ela já foi vendo ali o que teria para ela fazer, porque tem hora que não dá para perder tempo, precisamos usar da nossa estratégia de trabalho, do que o Senhor já tem te dado, para poder recomeçar, para poder conquistar, enfrentar desafios. E ela disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E era uma cumplicidade, ela era cúmplice da sogra dela, ela era cúmplice dessa mulher de Deus, que Deus colocou na vida dela. Ela teve simplicidade, ela teve humildade, ela não foi ali para aquela cidade sabendo que ia ter ali coisas fáceis para poder vencer, mas ela tinha ali, sabia que tinha algo que ela teria que vencer ali, que ia além das forças dela, teria que também depender da presença de Deus. Ela foi trabalhadora, ela foi ligeira, né? Ela não usou ali de ficar conversando, ficar assuntando ali para ver como que era, mas ela ficava atenta às adversidades. A gente precisa ficar atento aonde o Senhor nos colocar, porque nós não vamos sempre pisar em lugares terras boas, lugares com pessoas boas. Às vezes o Senhor vai nos colocar em lugares que nós precisamos ouvir, nós precisamos ficar atentos para nós vermos qual que vai ser a nossa próxima reação. Você não tem uma planta no momento do que você vai fazer, mas no momento que você está plantado naquele lugar, você precisa ser uma bênção naquele lugar, seja para quem é uma bênção, seja para quem não é uma bênção, porque você está sendo filmado o tempo todo, você está sendo ali uma pessoa que está à vistas de outras pessoas, né? Nós, como cristãos, quando nós chegamos em algum lugar e que as pessoas veem alguma característica física em nós de crente, nós começamos a ser filmados ainda mais. Além daqueles que estão sendo ali filmados, nós somos
ainda mais filmados. E é nessa forma, e é dessa maneira que nós vamos fazer diferença. Que o Senhor está nos assistindo, o Senhor está vendo o nosso coração, que é onde as pessoas não vão chegar, né? E ela estava atenta às adversidades que ali poderiam acontecer e que ela precisava tomar uma outra decisão, uma reação. Lá em Pedro, abre a sua Bíblia aí, 1 Pedro 5:8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu te falar, às vezes nós precisamos ser sábio, né? Ser prudente, ter discernimento, porque às vezes nós estamos até dentro da casa do Senhor e há pessoas naquele momento que talvez não estejam vigilantes, e Deus conta com você para ser vigilante, para ser uma bênção naquele lugar, porque às vezes aquele que está falhando, ou às vezes que até está aprontando alguma coisa, planejando alguma coisa, seja no meio, né, dos cristãos, sejam fora, não é nem aquela pessoa, porque a nossa luta não é contra as pessoas que estão aqui, mas com as potestades do inferno que vem e ocupa lugares que não são para eles, mas que, havendo brecha, eles tomam lugar e tomam posse. Então nós precisamos estar atentos às adversidades, às coisas que estão ao nosso redor. Isso vai fazer diferença em nossa vida para um recomeço. Quais as características que nós precisamos ter para recomeçar? Aqui, no final do texto, está falando: todo recomeço requer atitude, foco, vontade, determinação, uma tomada de iniciativa certa, com trabalho digno, sem lesar os outros. Você não precisa sobressair em cima dos outros. Isso aí, o que vai acontecer? Vai impedir a sua vitória, vai impedir o seu milagre, vai atrasar a sua bênção. Então, se não for a sua vez no momento, aguarda a sua vez, assiste a bênção do outro. Eu costumo falar nos cultos de ação de graça, nós precisamos ter graça para nós vermos a bênção do outro chegar e regozijar junto com ele, porque Deus está nos assistindo, Deus está vendo o comportamento mais íntimo do nosso pensamento. Eu não sei o que você está pensando, né? Aquela pessoa que está à sua frente não sabe e nem pode ficar fazendo leitura do seu pensamento, que ela pode pecar. Mas você precisa ter a graça de Deus. O meu milagre ainda não chegou, mas o meu milagre está na fila, porque eu confio no Deus que me fez, no Deus que me prometeu. Então nós precisamos ter graça de ver a bênção do outro e não vamos fazer degrau nas costas dos outros para nós subirmos, porque para cada um Deus tem uma escada. Ou você vai subir do lado de alguém porque Deus quis te colocar ali, ou Deus vai preparar a sua escada. Não vá subir nas costas dos outros, porque isso aí vai atrasar a sua bênção. Aí no texto fala de orgulho humano, né? Ela abriu mão do orgulho humano. O que é orgulho humano quando você está lutando para chegar no que você precisa? Desde que seja uma
uma luta, um trabalho digno, não tem nada de orgulhar. Deus te plantou ali, Deus está moldando o vaso, que coisa boa. Eu costumo falar assim, que cristão nunca perde, cristão está sempre ganhando, porque a palavra do Senhor, lá em Provérbios, fala que o plano de Deus é superior ao nosso. Então o cristão perde? Cristão não perde, cristão só ganha. Ele precisa ter humildade para no momento da prova ele saber e ter humildade de aprender, de calar e esperar o momento dele, porque o Senhor tem um momento para cada um daqueles que servem a Ele com fidelidade e com obediência. E aí, outra coisa que ela teve, atitude. A atitude dela precisou de ter uma renúncia. Talvez ela teria outras coisas lá junto com a família dela, o conforto de estar junto com a família, mas ela também seria impedida de crescer rumo à vitória, rumo ao plano que Deus teria para ela. Então, uma vez que você já identificou que Deus tem um plano, tem um projeto, por que você vai ficar retornando para as coisas que Deus não está presente? Anda para frente, ainda que você seja humilhado, né? Voltar, largar a mão do arado, não é para cristão. Deus não se agrada daquele que larga a mão do arado. Persista, seja persistente. Olhe para frente, olhe para a sua vitória, olhe para o que Deus tem para você. O comportamento de obediência, um comportamento de confiança em Deus e naqueles com referência de Deus, que tenha algo para oferecer. Quantos, se aliam a quem não tem nada para oferecer? Eu não estou falando de financeiro, não tem nada espiritual, não tem nada de Deus para te oferecer, mas você está ali insistindo, persistindo num projeto falido, porque projeto sem Deus é projeto falido. Fazer aliança com quem não fez aliança com Deus, você está andando para trás, você está retornando, porque não tem vitória em quem não tem Jesus. E ter prioridade. Nós precisamos de ter prioridade na nossa vida. Qual a prioridade? Eu tenho muitas coisas para fazer, mas tem o tempo para cada coisa. E você precisa pedir a Deus direção. Qual a prioridade? Não é verdade? E qual foi a resposta de Deus para toda a obediência, fidelidade, temor a Deus, confiança em Deus de Ruth? Está lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o seu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Quem abriga debaixo da sombra do Onipotente, descanso terá. Descansa no Senhor, tá bom? Vamos então para o tópico 3.2. Toda ação gera reação, né? O foco da lição, uma análise sobre o que guardamos em nosso coração e é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Provérbios 4, 22. E lá na leitura eu não vou ler, mas o que há em nós que precisamos nos desprender? O que há em nós que nós precisamos desprender para nós termos vitória na nossa vida? No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, me chama muita atenção o chamado de Levi. Quando Jesus passou, chamou Levi, falou, segue-me. Levi largou tudo para trás. Ainda que
que não estejamos no caminho correto, quando nós sentimos o chamado do Senhor, nós precisamos renunciar determinadas coisas que nos prendem. Levi renunciou àquela vida, Levi fez uma festa e contou para todo mundo e ficou grato pelo chamado do Senhor. Não murmura não, ainda que esteja difícil aí, é para cumprir essa missão, para perseverar no caminho do Senhor. Não murmura, faça como Levi, né? Agradeça ao Senhor, reconheça tudo que o Senhor já fez e ande para frente, levante e anda. Também o chamado de Eliseu, lá em 1 Reis 19, versículo 19 a 21, fala a respeito de quando, né, o Eliseu foi chamado. Ele pegou as juntas de bois, que era o que ele fazia antes, né, com aquele aparelho que põe sobre os bois para unir os bois, colocou fogo naquilo, matou os bois e usou aquele aparelho como carvão, como uma brasa, e deu um churrasco, deu uma festa, porque ele estava encerrando o ciclo e começando tudo de novo. Para de olhar para o passado e anda para frente. Olha o que Ruth fez. Vamos aprender com essa mulher sábia, mulher virtuosa, mulher cheia de graça. Olha para frente, se alimente da esperança que vem do Senhor. E a próxima pergunta: que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo para nós sermos vitoriosos em Cristo? A primeira coisa é gratidão. Se você não for grata ao que você tem hoje, as coisas que o Senhor já te deu, que o Senhor já tem feito, pelos livramentos, você nunca vai poder acrescentar mais nada em cima do que você já tem, né? É aquela passagem do servo fiel. O servo fiel em pouco, ele vai ser fiel em muito. Se você não tem nem capacidade de reconhecer o que Deus está te dando hoje, como que ele vai acrescentar mais coisas para você se organizar? Tá bom? Seja organizado, seja grato com o pouco que você tem, que o Senhor há de acrescentar muitas outras coisas que você nem tem noção ainda. Seja fiel a Deus e àqueles que você tem em sua volta, ainda que você esteja plantado num meio que não seja de cristão. Seja fiel, seja ético, tenha caráter de Cristo, tenha a mente de Cristo, busca a sabedoria de Deus, busca a inteligência espiritual para você definir, decidir as coisas que o Senhor tem colocado aí, as opções que tem vindo à sua frente para você resolver. Deixa a palavra do Senhor e o Espírito Santo transformar a sua vida e te dar a direção. Peça orientação ao Senhor. Coloca para fora o amor que o Senhor tem te dado. Abençoa outras pessoas, abençoa com palavras, abençoa com atitude, com ações. Você está sendo abençoado para abençoar. Que motivo Deus vai querer para te abençoar se você não abençoa ninguém? Tá bom? Quando abençoamos as outras pessoas sem interesses pessoais, sem os nossos próprios interesses, né? Deus olha e abençoa ainda mais, porque os planos dele são superiores ao nosso. Lá em Provérbios 11, 25 está escrito: a alma generosa engordará, e a que regar também será regada. Lá em Timóteo, vamos deixar de Timóteo, vamos agora para o que você... Faça uma análise sobre o que guardamos em nosso coração, mais relevante para a nossa sobrevivência. Eu penso em 3 coisas que nós precisamos guardar no nosso coração, relevante para a nossa sobrevivência: fé em Jesus Cristo, amor
entre os irmãos, amor a Deus, mas amor também ao próximo e esperança. A esperança da salvação, a esperança de alcançar as promessas que o Senhor tem colocado aí na sua vida e na minha vida. Também acho que nós precisamos pedir graça ao Senhor para suportar, né, uns aos outros. Amar é fácil, amar quem nós amamos, amar as pessoas fáceis é fácil, mas pedir a Deus graça para suportar aqueles que são difíceis, pessoas, né, que nós temos dificuldade, e graça para perdoar, porque se nós não perdoamos, como seremos perdoados? Porque todos nós falhamos. Graça para passar pelas provações, buscar a Deus a todo tempo. Essa referência está lá em Colossenses 3. Então agora chegamos ao final, concluindo a nossa lição. Nós vamos aqui por 3.3. Deus, depois da tempestade, vem a bonança. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza, semeou bondade, altruísmo, fidelidade em meio à crise e teve farta colheita por conta da decisão e atitude que ela teve. Boaz, procedendo conforme a lei, né, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed, e Ruth passa a participar da genealogia de Jesus. É assim que Jesus faz com aquele que sabe se comportar segundo a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Concluindo, né, a palavra, a escola bíblica dominical, através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher que em meio à crise teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. E é tão chique aqui que eu acho que a gente precisa também falar. Ela mudou a história de Boaz. Boaz era um homem sozinho e foi abençoado, tendo uma esposa sábia e virtuosa, que foi a Ruth. E teve filho, né? Noemi também foi abençoada. Ela tinha perdido toda a família, né? Ela teve uma família dada por Deus, mesmo não sendo de sangue. Ela teve uma filha maravilhosa e teve também um neto para abraçar. Olha, guarda aí no seu coração. É muito importante estarmos perto de pessoas que são fiéis e tementes a Deus. As circunstâncias podem até não ser favoráveis, mas confiando no Senhor, tendo a esperança no Senhor, fé, amor a Deus, você pode transformar lágrimas em vitórias, porque não está em você. O Senhor é que vai transformar e fazer transformar a sua vida, a sua história. Como diz a Carla Costa, cantora lá de Mar de Espanha, né? Páginas de campeão. É só o Senhor pegar a caneta para escrever a nossa vida, mas nós precisamos permitir. Quem sabe a sua vida, a sua luta, a tribulação que você passa, mas a esperança que você vive tem sido remédio, tem sido motivo de outros buscarem a face do Senhor. Pensa nisso aí, eu tenho certeza que você está sendo modelo, exemplo para outras pessoas estarem na presença do Senhor e buscar a presença do Senhor, tá bom? Foi até aqui que o Senhor me deu. Eu gostaria de agradecer a todos por, né, estar aqui presentes na escola dominical. Vamos orar e vamos falar com o Senhor.
Senhor, meu Deus, neste momento eu te agradeço pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Eu te agradeço pela direção da Escola Bíblica Dominical, pelos professores que me antecederam, também pelo pastor Moisés. Que o Senhor possa nos dar saúde, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento de Deus para agirmos e tomarmos decisões diante das adversidades que vierem, sobre a nossa vida. Senhor, nos dê um domingo abençoado na tua presença, nos guarda de todo mal. Senhor, que a nossa vida seja de alegria diante do Senhor. Senhor, se conosco em tudo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Um bom domingo para você, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Chama as crianças lá, nós estamos agora começando a Escola Bíblica Dominical das Crianças, do Departamento Infantil. Abençoa as crianças, passa o link lá para as crianças, para que elas também possam aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, um bom domingo para todos, fiquem com Deus.